Olá, turma, tudo bem? Estamos terminando a nossa meta de 2020, né? Está faltando tecnologia e evolução humana, para a gente encerrar os conteúdos do terceiro ano. Então, na aula passada eu falei para vocês desse Planetável, desse site muito bom, resumido, bom para vocês rever os conteúdos, estudar para o Enem, certo? Não coloque Planeta Bio separado porque vai para outro site. Coloque assim junto, Planetável, no Google que vocês vão acessar. Então, nós vamos, na hora que vocês acessarem no Google, digitarem o nome Planetável, vão abrir essa tela. Vocês vêm aqui em citologia, porque biotecnologia está dentro de citologia. Aí vai aparecer aqui o nome biotecnologia. Clica aqui em biotecnologia e aí vocês vão ter logo um mapa de conceitos, mostrando onde os campos em que nós vamos encontrar a demanda da biotecnologia. Então é muito bom para você já ter uma visão geral. Primeiro, o que é biotecnologia? Então, bio é vida, técnica de manipulação da vida. Mas eles vão manipular a vida para resolver problemas, desenvolver produtos que atendam à necessidade humana, nas diversas áreas, desde a medicina como até o agronegócio. Então, vejam aqui, no aspecto histórico da biotecnologia, nós temos que há mais de 10 mil anos, assim que o homem começou a domesticar animais e vegetais, ele já estava usando a biotecnologia, né? É rudimentar, mas estava usando. Quando ele passou a usar micro-organismos para fazer as bebidas fermentadas, ele também estava usando a biotecnologia, porque micro-organismos são seres vivos. E ele estava usando para fazer bebidas. Ou ele estava trabalhando para domesticar animais, que também é vida. Então, ele já estava usando a biotecnologia, porque há vida e técnicas para resolver os problemas. Hoje ela já é usada na medicina, para tratar doenças. Nós vamos aprender até sobre células-tronco, terapia gênica, vacinas gênicas. É usada na indústria, a biotecnologia para produzir alimentos, tecidos, medicamentos. Também a bioética, ela também questiona os limites, até onde o homem pode manipular a vida, né? E no setor jurídico, teste de paternidade, identificação criminal, nas técnicas forenses. No meio ambiente também ela é muito utilizada, a biotecnologia, porque eles estão tratando ambientes poluídos, usando micro-organismos para resolver o problema, que é chamado biorremediação. Aumentar a produção de alimentos para o planeta Terra através dos transgênicos, né? Plantas geneticamente modificadas, que nós também vamos ver. Então aqui você já vê os campos em que a biotecnologia ela é empregada, né? Então nós vamos começar dos transgênicos. Transgênicos, o nome já está dizendo, transferência de um gene para outro, transferência de um gene de um ser para outro ser. Aqui traz um relato de 1973. Uma das primeiras transferências de gene feito foi de um gene de uma rã do gênero Genopus para uma bactéria, né? Para a célula de uma bactéria chamada Escherichia coli. E interessante é que essa bactéria passou a produzir essa proteína específica da rã. Então, essa técnica ficou sendo conhecida como técnica do DNA recombinante. E o animal que foi modificado é chamado de transgênico, certo? A técnica é chamada de DNA recombinante e o animal que foi modificado é transgênico, certo? A sigla que usa é OGM, Organismos Geneticamente Modificados, certo? Para a pessoa usar essa técnica de DNA recombinante, ela vai ser necessário utilizar duas enzimas. Uma enzima chamada endonuclease de restrição, que a função dela é cortar o DNA em regiões específicas, né? E uma enzima chamada ligase, que vai ligar. Então, vocês vão ver
por que o nome recombinante, né? Aqui, nós temos, depois que o homem fez essa primeira transferência da proteína do rã para uma bactéria, ele começou a ver que poderia resolver o problema humano da insulina, as pessoas que nasciam com problemas da falta da produção desse hormônio, insulina, que é o pâncreas que produz. Então, eles começaram a ver que poderiam utilizar essa técnica. E aí, veja como é que eles fazem, né? Pegaram uma bactéria. A bactéria tem um DNA circular. Como ela tem um DNA circular, é chamado de plasmídio, certo? Toda vida que tem um DNA circular, a gente chama de plasmídio. Então, a bactéria tem um DNA dela, um plasmídio, um DNA circular. Eles identificaram o fragmento de DNA capaz de produzir esse hormônio, insulina. Aqui está exemplificado na região C. E aí, com a ajuda da enzima endonuclease de restrição, né? Ela vai cortar aqui na região e vai ligar a um pedaço do plasmídio DNA circular. E aí essa bactéria vai ficar modificada, vai levando esse pedaço do gene humano. Então essa técnica é recombinante, tá combinando o DNA que pertence à bactéria com o DNA humano. E aí, como a bactéria se divide por bipartição, né? A reprodução dela é assexuada por bipartição, ela vai se partindo e fazendo cópias idênticas dela, então ela vai produzindo esse hormônio em grande quantidade. Veja a animação para vocês entenderem. Ó, a endonuclease cortou de restrição e a enzima ligase ligou. Foi introduzida e ela começou a se dividir por bipartição, produzindo inúmeras bactérias com a insulina humana. Então, um dos grandes benefícios para a saúde humana é essa tecnologia para produzir insulina humana. Próximo, nós vamos ter também aqui outra para entender como é feito o milho transgênico, né? Que a gente já conhece que o milho transgênico ele é modificado geneticamente. A técnica é semelhante ao que fez na produção de insulina, certo? Mas qual era o propósito de fazer esse milho? Para aumentar a produção, porque tinha muita praga atingindo o milharal e para poder aumentar a produção, eles começaram a ver que tinha uma bactéria, um bacilo, capaz de perfurar o tubo digestório das lagartas. Então, eles se mudassem geneticamente um milho para produzir essa toxina, as lagartas não iriam atacar esse milharal. E assim eles fizeram, né? Aqui a gente tem a bactéria, é um bacilo, né? Aí tem um plasmídio, cortam o plasmídio com a enzima endonuclease, fazem com que ela se replique. Quando ela se replica, aí eles vão colocar numa máquina que vai lançar sobre o milho que está no laboratório, no meio de cultura. E esse milho que está no meio de cultura, quando receber esses genes dessas bactérias, elas irão produzir esse hormônio, essa toxina capaz de matar as pragas. Veja aqui a animação. Então, vocês têm aqui o plasmídio, né? Que é o DNA circular. Eles retiram, extraem, cortam em determinada região através da enzima de restrição endonuclease. Aí fazem ela fazer cópias de si, né? Replica, clonagem. Quando ele já tem uma esfera de ouro, que eles chamam assim. Então, eles jogam nesse aparelho chamado biobalística, que vai lançar essas microesferas, essas pequenas esferas, sobre a célula do milho que estava sendo cultivada no laboratório. E aí, essas células modificadas vão crescer, formando um milho já geneticamente modificado, com uma toxina capaz de matar as lagartas. Então, assim, um grande progresso teve para a produção, aumentar a produção do milho, né? Uma coisa importantíssima para aumentar a produção de alimentos para o planeta Terra.
Aqui vocês viram uma das vantagens, né? Quem quiser depois ler aqui esse terceiro, que é como é que é feito também cabras transgênicas, que são produtoras de leite com teia de aranha. Aí vocês depois dêem uma olhadinha, quem tiver interesse. E aí nós vamos passar para a próxima técnica, que é chamada de Fission-Price DNA. O que é isso? Fission-Price de DNA. É uma impressão digital do DNA. É uma técnica que vai ser utilizada para testes de paternidade. Também para descobrir quem foi que cometeu o crime, um crime usado para resolver essas questões criminais. Então a gente vai entender como é que é feito isso passo a passo. Vocês conhecem muito a questão do teste de paternidade, né? Então vai ser semelhante o teste de paternidade com também usado a mesma técnica para poder descobrir quem cometeu algum crime, a cena do crime, quem é o culpado. Então vamos ver o passo a passo do fingerprinting do DNA. A extração do DNA. Primeiro momento a gente tem que extrair o DNA. Onde está o DNA? Dentro do núcleo da célula. Então tem que ser em partes do corpo que tenha célula com núcleo nucleado, bem conservados. Então a gente pode tirar de vestígios de sangue, também pode ser de sêmen, de cabelos e pelos. Por quê? Porque elas vão conter células nucleadas e os leucócitos, né, são as células sanguíneas nucleadas. Então, o DNA vai estar dentro dela, do núcleo. Então, por isso que o sangue vai ter leucócitos, você vai encontrar em sêmen. Então, você vai extrair de qualquer célula nucleada o DNA, né? Aqui está o exemplo. Então, o primeiro passo é extrair, retirar o DNA. Então, aqui tem amostras, pode ser sangue, o pelo, o sêmen, onde tiver célula com núcleo, você retira. E aí, vamos para o segundo passo. Depois que retirou a célula, tá lá, numa amostra, no tubo de ensaio, você vai fazer com que ela se replique, usando uma máquina de PCR. Então, essa fita de DNA vai se replicar. Então, depois que ele se replicou, aí veja, a amostra do DNA replicou, agora vamos usar a enzima da nuclease de restrição para fazer cortes em lugares específicos. Então, a gente vai fazer esses cortes em lugares específicos. Depois que a gente tem esses cortes, aí a gente vai levar para uma máquina chamada eletroforese em gel. Essa máquina tem um polo positivo, o negativo e o polo positivo. Vai ser colocado aqui as amostras de sangue, de pelo, de sêmen, dependendo do que foi coletado. Então, depois que eles tiverem replicado, ele tiver colocado aqui as amostras, que seja se tiver procurando o pai, né? É do filho, da mãe, do pai, dos supostos pais, então vai colocar as amostras sanguíneas, ou dos supostos vítimas de crimes. Depois que você fizer isso, então você vai, quando ligar essa máquina, então a fita de DNA elas vão formar uns códigos de barra que dá para você identificar quem é o pai ou quem é o criminoso. Veja como vai ficar. Ó, então você vai ter o código de barra formando esses códigos de barra. Aqui a gente tem uma situação que é da identificação criminal utilizando o fingerprint DNA. Considere a seguinte situação: nós temos uma vítima de crime violento praticado em uma determinada cidade. Na roupa da vítima foram encontradas algumas gotas de sangue, sangue do criminoso. O DNA da vítima, assim como o DNA do sangue contido em sua roupa, e também de 3 suspeitos, foram analisados por meio do fingerprint DNA. Então a gente tem aqui a vítima, o sangue encontrado na roupa da vítima, os 3 suspeitos, a amostra de sangue dos 3 suspeitos. Então vamos ver aqui, ó. V é a vítima, R é a roupa, suspeito 1, suspeito 2 e suspeito 3. Então, analisando o padrão eletroforético ao lado, qual dos suspeitos tem o mesmo DNA encontrado na roupa da vítima? Então, a gente vai procurar quem tem o mesmo DNA encontrado na roupa da vítima. Então, quem é que se aproxima mais em semelhança? Porque o DNA, esse processo é 99,9 chance de exatidão.
Então, você vai analisar quem é o número de coincidência entre um e outro. Então, o que tiver maior coincidência é o suspeito, é a vítima, o que cometeu o crime, né? Então, veja aí. Então, analisando quem tem mais, veja as coincidências, ó. Na roupa, o S2, tá vendo? O S2, o tanto que ele coincide. 11 vezes a coincidência. Quem quiser conferir, depois você conta o S1 e conta o S3. Embora o S3 também tenha muita coincidência, mas o S2 tem muito mais do que o S3. Então, você já sabe que o suspeito é o 2. O mesmo você pode fazer com o teste de paternidade. Aqui tem outra situação. No Enem vai vir assim, esse código de barra e o problema para vocês marcar a alternativa, quem seria o pai da criança ou quem seria a vítima, né? Aqui tem, considere a seguinte situação. Um bebê recém-nascido foi separado de seus reais pais devido aos transtornos decorrentes de um terremoto no Chile. O bebê foi salvo por bombeiros e levado a um hospital. 2 casais disputam a paternidade do bebê e as autoridades judiciais solicitaram um teste de DNA em todos os envolvidos para se determinar os pais biológicos do bebê. Aqui a gente tem o bebê, então aqui vai ser letra B. Tem Mercedes, a mãe, suposta mãe, Paulo, suposto pai, Carolina, a outro casal que está dizendo que também é os pais da criança, e João, certo? Carolina e João, aí Paulo, Mercedes e o bebê. Então, analisando se o padrão eletroforético ao lado, o bebê possivelmente é filho biológico de qual casal? Então, vocês lembram, nós temos 23 cromossomos de mãe, 23 cromossomos de pai. Então, o menino, quem tiver maior coincidência, ora com a mãe, ora com o pai, é o verdadeiro pai da criança. Então, vocês façam a mesma coisa. Confiram, olha aí bem direitinho e veja quem é que teve o maior número de coincidência, né? Se foi o casal 1 ou o casal 2. Aqui está mostrando que foi o casal 1. Então, é bom vocês depois fazerem análise e ver para gravar bem quem é o maior número de coincidências, certo? Então, vocês irão fazer atividades semelhantes a essa. Preste bem atenção, dê uma estudada. Lembre que esse conteúdo cai muito no vestibulares e Enem. Na próxima semana, a gente continua com terapia gênica e clonagem, certo? Bons estudos, até a próxima.